Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para nós discutirmos assuntos ligados à saúde, em especial à saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante, e hoje vamos falar sobre mais uma possibilidade no universo dos comportamentos, dos sentimentos, dos pensamentos, dos relacionamentos humanos. Vamos falar sobre a constelação sistêmica, que é uma possibilidade de trabalho para ajudar as pessoas a se entenderem, entenderem suas relações, entenderem as dinâmicas nas quais estão inseridas. Quem vem falar conosco sobre este assunto? Duas psicólogas clínicas e duas consteladoras sistêmicas, consteladoras familiares, a Deise Carvalho e a Jocelaine Vicente. Obrigado por estarem aqui para falar sobre esse assunto que realmente é um assunto que tem chamado a atenção das pessoas. Obrigado, Deise. Obrigado, Jocelaine. Obrigada a você, Léo. Então, é verdade, o assunto constelação, né, tem chamado bastante atenção. As pessoas às vezes ficam muitas vezes perguntando assim, o que é isso, né? Do que se trata? Então, a constelação, ele é um método de trabalho terapêutico. Terapêutico por quê? Porque ele trabalha com cura, seja na cura no aspecto da educação, seja na cura no aspecto do trabalho empresarial, ou seja na cura quando a gente fala das nossas relações afetivas, que pode ser no trabalho clínico. Ele tem várias bases teóricas, mas uma coisa que é importante que a gente sinalize é que é um trabalho também fenomenológico, que é um trabalho do sentir. E muitas vezes as pessoas dissociam, que é só sentir? Não, mas ele também tem uma base teórica que sustenta esse trabalho. E acho que é isso que é importante a gente também contar um pouquinho hoje aqui, né? Dessa base teórica que sustenta esse trabalho da constelação. Antes da gente falar sobre a base teórica, e na verdade falando sobre a base teórica, porque eu quero perguntar para a Jocelaine, como assim sentir? Essa é o grande desafio das pessoas, né? Que muitas vezes na nossa dinâmica, na rapidez da vida, a gente vai fazendo as coisas mecanicamente. E essa é uma técnica que nos auxilia a entrar em contato com como que eu me sinto diante das situações, né? De me perceber e ter essa informação interna antes de eu chegar e me aproximar do outro. A gente está vivendo numa sociedade que realmente mecaniza processos, mecaniza, né, comportamentos, robotiza todo mundo. E aí, então, é uma forma de resgatar essa característica essencial do ser humano, Deise, que é sentir. Sim, é porque tudo na vida, e tem uma explicação na física quântica, que fala um pouco de campos mórficos, né? Em todos os espaços existem campos, em todos os sistemas existem campos. Vou dar um exemplo que acho que todo mundo vai se identificar. Quando eu entro num local, eu sinto algo. Eu posso me sentir muito bem naquele local, ou eu posso me sentir muito mal naquele local. Assim também somos nós, as pessoas, e as nossas relações. O que acontece? Com esse processo que você falou, nós temos nos distanciados cada vez mais de nós mesmos. E o processo da constelação é um trabalho que nos faz nos aproximar da gente e do outro. Do outro no aspecto sistêmico, porque todos nós estamos ligados sistematicamente a todas as pessoas dos nossos meios, dos nossos sistemas. Sejam sistemas familiares, seja o sistema empresarial, aqui nesse grupo que nós estamos formando, nós estamos ligados. Então, isso é o sentir. Ô Deise, uma coisa que eu acho legal de falar é essa coisa do sentir, né? Eu trabalhei muitos anos com adoecimento em uma clínica de hemodiálise e a gente percebia as pessoas chegavam lá detonadas e aí eu comecei a avaliar como que se procede esse adoecimento, né? E o adoecimento, ele acontece em 3 fases distintas. Ele inicia em um âmbito do sentir, né? Da energia. Depois ele vai para um funcional. Eu começo a ter dor do estômago, vou lá, tiro uma radiografia, não tem nada comprovando essa dor. Depois ele vai para o somático. Então, quando eu desenvolvo o meu sentir, a minha percepção em relação às coisas, eu consigo me cuidar melhor, né? Então, se esse sentir está afinizado, a resposta minha em relação à vida é muito diferente. E é o que esse trabalho, né, essas técnicas, auxiliam a gente a aprender ou afinizar. E a resgatar a saúde, promover saúde, né? Isso. E muitas vezes, né, olhando para a constelação, quando a gente fala no âmbito da família ou dos grupos, às vezes esse nosso sentir, esse somático que a gente está, não tem a ver com a nossa história biográfica. Não tem a ver necessariamente com acontecimentos que aconteceram na minha vida, na vida da Deise. Tem a ver com acontecimentos que aconteceram no meu sistema familiar.
E nós somos a representação de todo o nosso sistema. Dentro de cada um de nós tem todas as histórias do nosso sistema, sejam elas positivas ou elas não tão agradáveis, vamos falar assim. Quando você fala isso, você está encaminhando para a possibilidade de explicar melhor para o telespectador esses dois polos ou dois elementos da constelação, que são os campos morfológicos, né? E também a condição sistemática ou sistêmica das pessoas inseridas em rede. Né? Sim. Então vamos falar um pouquinho, não sei se cabe nesse bloco, mas podemos continuar no segundo bloco. O que seria esses campos morfológicos, Deise? Ok. Os campos morfogenéticos, né? Então vamos pensar primeiro no ser sistêmico. Eu gosto muito de dar a representação de um fruto. Então vamos pensar na jabuticaba. Eu sempre gosto da jabuticaba, que lá na clínica nós temos um lindo pé de jabuticaba. Então cada jabuticaba tem dentro dela toda a jabuticabeira, toda a história. Você, Leonardo, eu, Deise, a Juscelane, temos dentro da gente também a nossa história do sistema. Temos nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós e todos os outros que vieram antes. Então, somos seres sistêmicos. E estamos reagindo, interagindo a todas essas histórias. Quando algumas coisas, que a gente chama de ordens, elas não foram cumpridas, nós temos sintomas, tantos físicos como emocionais. Quais seriam essas ordens? O pertencer, a hierarquia e o dar e receber. Então vamos olhar um pouquinho para o pertencer nesse sistema. Todos pertencem. Abortos, suicídios, histórias doídas, e essas são coisas difíceis de serem incluídas na história familiar. Em função da dor, a gente quis pôr aquilo, vamos pensar assim, embaixo de um tapete. Só que os descendentes, que aí vem a história do campo do morfogenético, ele sente a falta daquele que não foi incluído. E muitas vezes ele fica num processo de identificação com uma pessoa que veio antes, ele identifica. Vou dar um exemplo. Um pouco mais simples, a gente falando da genética, não da epigenética, porque é isso que trata o campo mórfico. Na genética, não tem horas que nasce uma criança que tem um olho azul e os pais não têm, os avós não têm. Aí fala assim, a minha bisavó é que tinha aquele olho daquela cor. Então, assim também é na epigenética. Às vezes, sintomas de histórias anteriores a gente herda. E o trabalho da constelação é o trabalho de, como se a gente pensasse assim, numa devolução, no trabalho de uma resolução. Olha, isso aqui não pertence a esse estado desse momento. Aí você está falando sobre a questão da aplicabilidade, né, de todos esses conhecimentos. No próximo bloco, Deise, eu gostaria que você e a Juscelane realmente dessem exemplos práticos de como que o trabalho do constelador pode ser aplicado no ambiente familiar, né, e outras possibilidades, outras indicações. Pode ser? Ok. Então voltamos já. Como que a constelação pode ajudar concretamente as pessoas nas suas relações? Voltando ao Fale Mais Sobre Isso dessa semana, entendendo com as psicólogas clínicas Juscelane Vicente e Deise Carvalho o que é a constelação sistêmica.
No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a morfogenética, que é um dos ingredientes teóricos, né, de entendimento das relações humanas, dentro de um contexto mais amplo, que é a morfologia da sociabilidade humana. Agora, como que isso pode ser usado concretamente, Deise? Ótimo. Então, nós falamos no bloco anterior da questão do pertencimento, né? Todos pertencem. Isso é importante para que o descendente fique bem com a história de todos. Eu vou pegar aqui os bonequinhos, que a gente utiliza os bonecos com os trabalhos na clínica, às vezes nas organizações, às vezes na educação. Aqui é um homem e aqui é uma mulher. Eu estou supondo, né, que todos são brancos. Então, o que significa, vamos imaginar que esse todos brancos? Um valor. Então, nós vamos falar de uma outra questão que é importante no trabalho da constelação e na aplicação, quando você diz, da hierarquia. Os pais são sempre maiores do que os filhos. O que isso significa efetivamente? Que existem regras, vou dar um exemplo. Uma vez uma paciente chegou na clínica e falava assim para mim, não, mais de 20 anos essa paciente, não, na casa da minha mãe, os copos não deveriam ser daquele jeito. Quem é maior? É a mãe ou a filha? Aquela casa pertence a quem? Então essa pessoa ela não tinha uma noção de hierarquia. Então a gente precisava trabalhar com ela a hierarquia, para ela entender que na casa dos pais, as ordens, as regras são dos pais. E isso é interessante, né, Deise? Porque aí as pessoas chegam no consultório com aquela dúvida, nossa, eu não consigo me desenvolver bem profissionalmente, chega no trabalho, na empresa, numa relação afetiva, fala, olha, aqui tá complicado, porque ela não consegue lidar dessa maneira, com essa hierarquia, com esse seu lugar próprio na família. Aí ela vai para as relações outras dessa maneira, com ordens invertidas, e isso começa a interromper o fluxo de desenvolvimento pessoal dela. Então, dentro de um sistema, igual a Juscelina está falando, a pessoa absorve, por exemplo, determinados valores, aí ela vai transitar em outro sistema com outros valores, e aí é disso que está falando. Pode até interromper o fluxo de trânsito, de relacionamentos, de conexão. Pode não, interrompe. Essa primeira relação que a gente está falando do pai com a mãe, é a partir dali que a gente está preparando para ir para a vida. Todas as outras relações, profissionais, afetivas, relações fraternas, vamos dizer, nas relações de amigos, todas são reflexo dessa nossa relação primária, que é essa nossa relação com os nossos pais e com tudo que veio antes dele. E aí você colocou outra família e agora? Isso. Então eu coloquei outra família. Nessa ordem, vamos pensar na hierarquia. Esses pais também são maiores do que essa filha. Mas vamos imaginar que depois de um tempo, esses dois cresceram e se casaram. Eles vão montar uma outra família, onde eles entram com o mesmo tamanho. Então, no casal, a hierarquia é igual. Independente se é o homem que trabalha ou a mulher, ou quem mais põe mais dinheiro ou menos dinheiro em casa. A hierarquia precisa estar equilibrada, porque quando está assim, os filhos ficam bem e se sentem confortáveis. Quando a hierarquia está em desequilíbrio, vamos imaginar que fosse essa configuração. Um pai bem infantil, uma mãe maior do que um pai. O que vai acontecer com o filho? Ele vai querer se tornar o marido da mãe. E aí ele não casa, ele não tem os próprios filhos, ou casa e volta sempre para a casa da mãe. Aí a mulher vai e fica assim, nossa, mas ele não larga a mãe, ele tem que ficar resolvendo os problemas. Por quê? Porque ele não está no lugar de filho. Na verdade, ele está no lugar de marido da mãe. E é interessante isso também, né? Que aí a gente volta para as questões do consultório. Chega uma pessoa, uma criança com pânico, desesperada, sintomas físicos agressivos, né? Nossa, eu não sei o que está acontecendo com meu filho. Aí a gente vai olhar para a estrutura da família, está acontecendo isso. Aquela criança que é para ser uma criança, um pai e uma mãe grande, ele é invertido. Aquela criança que toma conta da mãe e do pai, a criança que decide as coisas dentro de casa. E isso é muito para uma criança. Quando a criança ou o adolescente ocupa o lugar dele na família, que é menor do que os pais, esses pais cuidando do desenvolvimento dessa criança, ele pode ir para a vida com aquilo que ele tem na medida que ele vai se desenvolvendo. E não com aquele sentimento de impotência, olha, eu não consigo fazer bem isso aqui, e não vai conseguir porque não é ele que tem que cuidar dos pais. Então acaba acontecendo que dentro de uma determinada morfológica de uma família,
há uma disfuncionalidade? Isso, exato, porque são as ordens, essa é de uma disfunção. E aí imagina esse homem indo trabalhar numa empresa. Ele não vai, provavelmente, ele vai ter uma grande dificuldade com a hierarquia, uma grande dificuldade com o chefe, uma grande dificuldade de receber ordens. Por quê? Porque ele vai estar sempre querendo ser melhor do que aquela pessoa que está acima dele hierarquicamente. Então, a Jo falou da criança. Aí a gente, porque cresceu, deixou de ter aqueles sintomas? Não. Porque, na verdade, isso aqui não é um adulto. Isso aqui é uma criança crescida. Mesmo que a gente esteja lá com 40, com 50 anos, somos uma criança crescida. Então não cumpre adequadamente um papel dentro do contexto familiar e isso acaba produzindo repercussões nas demais relações dele, como no emprego, nas relações profissionais. Porque inventei o papel. Exatamente. E aí, se a gente pensar que isso aqui vai ficando de uma forma tranquila, vamos pensar na educação. Estou pegando o exemplo da hierarquia. Então aqui, uma professora. Vou tirar essa família aqui por enquanto. Uma professora. Uma professora, ela precisa entender que essa criança que está na sala de aula dela tem toda uma história. Ela tem pai e mãe. E muitas vezes o que eu ouço dos professores? Ah, mas a mãe é inadequada, o pai é inadequado, o pai não deveria ter feito. A gente precisa entender, como educador, que aqueles pais também têm os sintomas dele, têm as questões dele. E eu preciso olhar para a criança com respeito aos pais dela. Porque quando eu olho para isso, eu dou lugar para os pais, independente do meu julgamento, porque isso é importante na constelação. A constelação, ela trabalha sem julgamento. Ou vamos dizer assim, com o objetivo de não julgar. Porque sem julgar, a gente é humano, então em muitos momentos a gente julga. Mas o trabalho da constelação é para ir para o não julgamento. Esses pais, independente do que eles fizeram, eles foram os melhores pais possíveis. E quando a gente trabalha assim com a criança, ela se sente pertencendo. No ano passado, eu fui dar um trabalho numa creche, num sistema de creches aqui da cidade, onde os educadores estavam se reunindo para expulsar uma determinada criança. E eu trabalhei com eles isso. Esse ano eu voltei para fazer um outro trabalho. E eles me deram um feedback lindo. Porque eles falaram assim, Deise, não só o fulano está ainda na instituição, como ele melhorou. Por quê? Os educadores começaram a olhar para os pais como os melhores pais possíveis, dentro das possibilidades que aqueles pais tinham. Ótimo. Agora, só um segundo. A constelação familiar pode trabalhar, como você diz, palestras, workshops, dinâmicas, simpósios. No próximo bloco, por isso que eu pedi um segundo, no próximo bloco, a gente fala sobre isso, essas possibilidades que vão da palestra a simpósios, passando por dinâmicas, né? Porque é muito rica. Né? É muito rica. A constelação. Voltamos já. Sabe onde encontrar a mistura da boa gastronomia com a tranquilidade da natureza? No Recanto dos Mineiros. A tradicional comida mineira, produtos típicos, doces e cachaças. Um ambiente agradável, próximo à natureza, para você viver momentos especiais. Reserve seu espaço para eventos e confraternizações. Recanto dos Mineiros, Rua dos Girassóis, 155, Cidade Jardim. Telefone 3217-9017. Você conhece o Sistema FIENG. O Sistema FIENG é SESI. São ações que contribuem para a segurança e saúde no trabalho, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida de pessoas como o Carlos. São programas como Ginástica na Empresa, que fazem com que o Luiz trabalhe com muito mais disposição e prazer. O Sistema FIENG é SENAI. É a maior rede de educação profissional do Brasil. É o Daniel, que ainda não tem nenhum fio de barba, mas que já vai ter uma carreira na indústria. É mão de obra qualificada. São empresários como o Antônio, que incentivam seus funcionários a fazerem cursos de aperfeiçoamento, para que eles possam produzir mais e melhor. O Sistema FIENG é SESI e SENAI. É trabalhador que cresce, são indústrias que ganham. É mais desenvolvimento para todos, para a indústria, para você. Sistema FIENG, um investimento da indústria. Voltamos ao Fale Mais Sobre Isso dessa semana, o que é constelação sistêmica.
com a Deise Carvalho e com a Jocelane Vicente, ambas psicólogas clínicas e consteladoras. No bloco anterior eu tive que te cortar por causa do tempo, você ia falar? Então, do quanto é interessante essas técnicas da constelação, que na verdade a constelação ela é uma técnica do pensamento sistêmico. E essas técnicas com os bonecos, com as âncoras, que são uma outra técnica que a gente utiliza em consultório, em workshop, permite a pessoa experimentar e visualizar o papel que ela está utilizando. Que muitas vezes numa conversa isso faz sentido, mas a pessoa demora um pouco mais de tempo para vivenciar aquilo. Quando ela olha para os bonecos e percebe, ela fala, nossa, eu nunca tinha visto isso. Isso tem um impacto interno muito grande. E facilita a pessoa transformar aquilo do intra para o extra-relacional. Ainda mais numa sociedade como a nossa, que as imagens têm cumprido um papel comunicante muito forte, né? E aqui você visualizar, né, Deise? Isso, e o que a Jo falou é que é de uma transposição para âncoras no chão, onde o paciente ou o cliente fica sobre essa âncora. Então ele sente, ele não mais pensa, que é aquela nossa fala inicial, dele sentir. E como você tinha perguntado, onde que a gente aplica isso? Às vezes as pessoas ouvem falar da constelação e vê só os trabalhos em grupo, né, do qual a gente realiza tudo isso. Mas existem várias aplicações em sala de aula, nas empresas, né, em palestras, em consultórios clínicos, em N possibilidades, em diagnósticos. Então, é uma ferramenta de trabalho extremamente rica. E assim, nós vamos realizar um simpósio dia 25 de outubro com esse intuito, né? Eu e mais 2 profissionais, nós vamos falar da aplicabilidade nas empresas, aplicabilidade na educação sistêmica. Alguns alunos vão mostrar o que eles têm feito já fazendo essas relações teóricas da constelação com outras bases teóricas de trabalho, além de uma constelação que nós vamos fazer lá ao vivo, essa de grupo, essa técnica maior de grupo. Uma vivência. Uma vivência disso, onde os bonecos não vão ser bonecos, vão ser pessoas, para que as pessoas também percebam como é esse trabalho dessa constelação maior, desse trabalho, do trabalho sistêmico em si, lá propriamente dito. Quaisquer que sejam as pessoas. Deles. Quaisquer pessoas, qualquer pessoa interessada no tema, interessada no seu autodesenvolvimento, no desenvolvimento da questão pais, mães. Às vezes já me perguntaram um dia desse uma senhora, mas eu nem trabalho. Eu falei, mas a senhora é mãe? A senhora é esposa? Né? A senhora tem amigos? Você está viva, né? Está na vida. Então, assim, é importante porque é um trabalho de autodesenvolvimento. Então, a pessoa exerce papéis dentro de um sistema, que seja familiar, que seja profissional, organizacional, que seja educacional. Exatamente. Mas eu acho interessante a gente falar assim, que como profissionais é uma ferramenta de trabalho, de desenvolvimento de pessoas e acho que de bem-estar, que é o que a gente tem buscado. O que todos nós buscamos é isso, né? Tá bem na vida, tá feliz, e eu acho que quanto mais recursos a gente tem para trabalhar esse desenvolvimento, é o que as pessoas querem, né? Os profissionais e as pessoas. Eu, como profissional, eu gosto de dar o exemplo assim, né? Eu tenho algumas formações, então eu diria que a constelação, no meu trabalho, é aquela linha do patchwork, sabe? Aquilo que liga tudo, porque a constelação, ela é uma teoria inclusiva, todos pertencem. Inclusive a base teórica do Bert Hellinger, que é a pessoa que desenvolveu esse trabalho, ele tem influências de vários teóricos. Agora, uma coisa que eu penso que vale a pena nós comentarmos é que estamos falando em aplicação dentro da educação, dentro das empresas, né, na vida familiar, mas podemos enxergar por outro enfoque também. A pessoa está com angústias que não sabe explicar de onde vêm essas angústias. Está com uma tristeza sem fim. A pessoa está com medo da vida, não sabe mais como se posicionar ou se relacionar com o marido ou com os filhos. A pessoa não consegue sair da cama. Né? A pessoa está com ideias suicidas e não sabe explicar porque está desejando morrer. São outras formas de dizer ao telespectador o que pode motivar a procura por um trabalho. E isso é muito interessante, importante a gente falar, porque algumas pessoas evitam se trabalhar emocionalmente, porque ela diz assim, não, se eu for lá para fazer alguma coisa, eu tenho que romper com o que eu tenho. Né? Eu tenho que me separar do meu marido, eu tenho que sair, mudar de emprego. E ao contrário, eu acho que o trabalho de autoconhecimento, seja da técnica através da constelação ou todas as outras, né, que são valorosas também, é justamente você estar no lugar que você está,
com as pessoas que você está, melhor. Legal. Né? Agora, Ótimo. eu vejo que a Deise montou um exército aqui. Isso. E falta 1 minuto e vamos... Ó, eu montei o exército para a gente entender isso que você disse. Às vezes nós temos causas biográficas de sintomas e às vezes são causas sistêmicas. Eu pus aqui só para a gente, em termos didáticos. Todos são brancos, tá vendo? Uhum. Aconteceu algo nesse sistema com esse amarelo. Ninguém teve esse sintoma. A criança veio e teve o sintoma daquilo que foi causado nesse membro do sistema amarelo. A constelação, ela trabalha com isso, de trabalhar efetivamente o que aconteceu aqui, dar lugar para isso, para que a pessoa possa voltar a ter o seu lugar, não um lugar de uma representação de algo que não é da sua história. A gente chama isso de trauma e transe sistêmico. Então, a constelação, ela trabalha com transes sistêmicos, que muitas vezes nós ficamos e reproduzimos histórias que nós nem sabemos que são. Reproduzimos comportamentos, histórias, sentimentos, questões que não nos pertencem. Isso, né? Exatamente. Financeira, muitas vezes você tem um problema financeiro que não é seu, era desse membro aqui atrás. E é isso que a constelação trabalha. Eu sou obrigado a encerrar o programa em função do tempo. E eu quero agradecer a presença de vocês, porque eu acho que é bastante elucidativa sempre a participação de pessoas altamente gabaritadas que sabem do que estão falando e que sabem como contribuir para a comunidade. Esse é o propósito do programa Fale Mais sobre isso. Onde as pessoas encontram mais informações, ficam sabendo sobre o simpósio, entram em contato? Então, tem um e-mail para o simpósio, que é simpósio@deisecarvalho, Deise é D-E-I-S-E, Carvalho, tudo junto, .net.br. Legal. E aí pode mandar as informações, as perguntas, ou até mesmo no meu Facebook, Isso. tem Facebook Deise Carvalho Psicóloga, e lá tem as informações, pode perguntar. Ok. Agradeço. Agradeço Sintam-se a você. convidadas a voltar. Obrigada, um prazer. Eu também agradeço a sua presença. Se você quer saber mais sobre isso, vá nos endereços indicados por elas. Também vá na página do canal da gente.com.br, onde o programa passa e você pode compartilhar e indicar aos seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana com mais um assunto sobre saúde e saúde mental.